Em uma pequena cidade havia uma livraria. Joe era o atendente, e naquela hora ele conversava com uma cliente chamada Ash. A conversa foi bastante prolongada que eles continuaram ela em uma cafeteria até entrar no assunto sobre coisas pessoais. A partir dessa conversa, eles começaram a se interessar um pelo outro e logo em seguida firmaram namorar. Um certo dia, enquanto ambos estavam tomando café juntos, Joe fala para sua namorada que ainda não sabia o que ela fazia da vida. Não querendo responder a ele, ela desvia da pergunta e diz que tem algo importante para contar. Em outro lugar não muito longe dali, Hunter esbarra em um cara que o chama, e então Hunter acaba derrubando o cara. Já na cafeteria, Ash diz que não era daqui, e antes de revelar de onde era para ele, Hunter se aproxima dela e atira em sua cabeça. Logo em seguida, ele deixa a arma em outra mesa, e Joe fica chorando muito enquanto segurava o corpo de Ash. Logo após o incidente, ele tenta seguir Hunter, mas logo em seguida ele desaparece ao entrar em uma rua sem saída. Nas 2 semanas seguintes, Joe fica tão depressivo, que se tranca em seu apartamento sem sair para lugar nenhum. O amigo dele, Oliver, tenta por várias vezes visitá-lo, até que eventualmente Joe deixa ele entrar. Quando Oliver leva um pouco de café para ele, o rapaz não consegue segurar de tanta fraqueza e deixa a xícara cair no chão pelo motivo de estar muito debilitado. Em seguida Oliver acaba indo embora, devido querer dar alguns conselhos para Joe e ele não querer ouvir. Mais tarde, quando já era noite, Joe pega uma arma e um monte de cartuchos. Em seguida ele fala que iria visitar Ash em breve e aponta a arma para a cabeça, mas quando puxa gatilho o revólver falha. Joe tenta várias vezes, e todas as vezes que ele atirava, a arma ficava falhando. Então ele decide testar a arma atirando no sofá. Mas quando Joe tenta se matar de novo, ela para de funcionar. Quando o vizinho do apartamento de cima ouve o disparo, ele grita que iria chamar a polícia, mas Joe impede dizendo que havia sido somente um acidente. Então ele tem outra ideia para tirar sua vida. Ele atira na janela para quebrar o vidro e pular, mas quando estava despencando lá embaixo, ele acaba ouvindo a voz de Ash chamando seu nome. Nesse momento ele fica paralisado no ar, como se estivesse flutuando no espaço com os cacos de vidro ao redor. Em seguida ele acorda em sua cama imaginando que tudo que ele passou foi um sonho, já que o sofá estava intacto e a arma que ele usou ainda estava em cima da mesa. Ao receber uma notificação da inteligência sobre mensagens de Ash, ele entrou em desespero e saiu correndo do edifício. Perambulando pelas ruas, deparou-se com uma figura feminina de traços bizarros, e em seguida, julgou reconhecer o rosto de Ash em cada outdoor que cruzava. As mensagens de Ash não paravam de chegar no celular dele, mesmo sendo impossível. Ele estava com tanto medo das mensagens que prefere procurar Oliver para pedir ajuda. Oliver pensava que as mensagens podem ser uma pista do que aconteceu com a Ash, então ele decide ler tudo com calma. Um vídeo da Ash começa a ser reproduzido, e ela explica que se ele estava vendo isso, é porque algo de ruim aconteceu com ela. Ela solicitou que ele se dirigisse à livraria para retirar um pedido em seu nome. Ao mesmo tempo, em um ambiente com iluminação reduzida, Erica e 2 técnicos monitoravam atentamente os movimentos de Joe. Pouco tempo depois, Joe já estava na livraria pegando tal livro que Ash havia falado. Ao iniciar a leitura, ele percebe que se tratava de uma carta de amor de Ash, e quando Joe lê, a cabeça dele começa a doer e sua vista fica embaralhada. Por sorte, o incidente é de curta duração, permitindo que ele saia sem ser notado pela figura que o acompanhava. O indivíduo elabora um documento para Erica, que por sua vez, ordena que ele elimine Joe e pegue o livro de volta. Através de sistemas informatizados, os operadores mobilizam uma equipe adicional para acompanhar Joe. Um dos agentes, fingindo ser um residente do edifício, ingressa no elevador junto com Joe. Em uma mensagem enviada por Ash, Joe é avisado de um potencial atentado contra sua vida, que iria ser realizado pelo indivíduo que estava ao seu lado. Ao adentrar seu apartamento, Joe tenta se proteger, mas o indivíduo obstrui a porta com a ponta do pé e inicia disparos contra ele. Utilizando a assistente virtual de sua casa, Joe buscou contato com a polícia, mas a conexão falhou. Reagindo à ameaça, ele busca sua arma, mas após disparar o tiro falha, levando-o a procurar um local seguro. Ao perceber a aproximação do indivíduo, Joe tenta mais uma vez disparar sua arma, porém novamente sem êxito. Surpreendentemente, o corpo de Joe se move sozinho, antecipando-se ao ataque e acertando o agressor com precisão. Desorientado, Joe percebe ruídos no corredor, e com cautela se aproxima da porta. De forma inesperada, outro homem se manifesta, sendo prontamente desarmado por Joe, que inicia um confronto físico. O agressor consegue desarmar Joe e o domina, mas inesperadamente Joe reage com uma agilidade surpreendente, desviando dos ataques. Sua habilidade e força excepcionais permitem que ele neutralize o oponente com um único movimento preciso. O homem se recompõe e solicita reforço. Após se levantar, o homem surpreendentemente demonstra uma habilidade acima dos padrões humanos, golpeando Joe com precisão. Utilizando sua força física, Joe arremessa o oponente contra a mesa,
desequilibrando e fazendo bater o rosto na parede. Sem compreender o que estava acontecendo, o homem é surpreendido por um soco poderoso de Joe que o deixa inconsciente. Ao retornar para casa, Joe se depara com a imagem de Ash na tela, mas em vez de uma mensagem pré-gravada, ele encontra-se diante de uma transmissão ao vivo, deixando ele ainda mais confuso. Ash explica que sua ausência se deu por dificuldades técnicas em invadir o sistema e que não desejava abandoná-lo. Ela só teve dificuldade em hackear o sistema, e o tempo funciona de um jeito diferente onde ela estava. Para que a situação seja compreendida por Joe, era preciso que ela apresente um breve relato dos acontecimentos anteriores. Muitos anos atrás a tecnologia começou a avançar rapidamente, e a inteligência artificial começou a aparecer com uma modelagem comportamental bem avançada e renderização ultra-realista. Tudo isso foi impulsionado principalmente pela indústria do entretenimento, mas também chamou a atenção das agências de inteligência. O Hunter era um engenheiro de software brilhante que foi contratado pela Centec, uma das grandes empresas. Ele havia reunido o máximo de informações do mundo real, depois alimentou uma máquina para analisar o controle de processos. Além de seus trabalhos conhecidos, ele mantinha um empreendimento clandestino. O objetivo dele era juntar todos esses dados para criar uma realidade virtual super-realista que seria alimentado por um fluxo constante de informações. Diante da complexidade da tarefa, Hunter percebeu a necessidade de auxílio, e semanas depois recebeu uma proposta de colaboração de outro programador. Unindo seus esforços, eles deram origem ao primeiro universo digital, um ambiente virtual habitado por indivíduos plenamente realizados, chamado de primeiro IUD. A única coisa que faltava eram pessoas reais para realizar os testes, pois elas tinham emoções próprias e autonomia. Hunter começou a usar seu IUD para fazer todos os testes que queria, desde implantes cirúrgicos de alto risco até armas avançadas. Em consequência a isso, Hunter assumiu a posição de CEO da Centec, impulsionando significativamente a dinâmica da empresa. Ele propôs utilizar seu universo digital como um ambiente de testes, onde qualquer experimento poderia ser realizado sem riscos, justificando que simulações são mais econômicas que experimentos com seres humanos reais. Ao longo de uma década, Hunter dedicou-se a uma extensa pesquisa, desenvolvendo cerca de 800 modelos de universos digitais até alcançar a versão perfeita que ele queria. Isso faz Joe perceber que ele não passava de um programa de computador, mas Ash o reconhecia como um ser humano autêntico e fala que o ama incondicionalmente. A existência de Ash se dava no mundo real em contraste com a de Hunter, que apenas interagiu com uma representação digital dela dentro do universo virtual. A narradora prossegue com a narrativa, detalhando os experimentos de Hunter, os quais, segundo ela, transgrediam os limites da ética. Diante da proibição governamental da tecnologia de modelagem, Hunter optou por preservar suas pesquisas, ocultando-as no universo digital. Imediatamente após a ação de eliminar digitalmente a simulação de Ash, Hunter, utilizando seus privilégios de administrador, tornou-se indisponível no sistema. A manipulação do universo digital que diz respeito às leis da física podia comprometer sua coerência interna, fazendo com que ele perca a aparência de realidade. Ao longo de sua jornada em busca da tecnologia oculta por Hunter, Ash estabeleceu um vínculo profundo com Joe, culminando em um apaixonado romance. A obra enviada por ela apresenta uma camada adicional de informações que necessitava ser decifrada com urgência. Ao analisar as imagens da narrativa criada por Ash, Joe faz uma chocante descoberta. Um dos personagens digitais é a representação de seu antigo amigo, Oliver, que estava desaparecido no mundo real já fazia muitos anos. Ash solicita que Joe entre em contato com Oliver, buscando sua assistência para que ela possa retornar ao universo digital. Intrigado, Joe busca compreender as razões por trás de sua persistência e do desenvolvimento de suas novas capacidades. Ao mesmo tempo, Erica visitou Hunter, que prosseguia com suas manipulações de uma esfera de propriedades desconhecidas. Ela revela que a missão de Joe estava sobrecarregando a equipe e se encontrava incapaz de reparar os danos causados pelas ações dele. A informante afirma categoricamente que a única maneira de assegurar a segurança do IUD era isolá-lo completamente de qualquer contato com outras redes. No entanto, Hunter opõe-se a essa medida, argumentando que a interrupção do fluxo de informações seria prejudicial. Erica chama a atenção para os riscos de exposição, argumentando que a situação está causando a morte de bilhões de pessoas, enquanto Hunter defende o progresso da humanidade, apresentando um discurso otimista sobre o futuro. Antes de Eric sair, Hunter pediu para ela encontrar o paradeiro da verdadeira Ash. Após um intervalo, Oliver estabeleceu contato com Ash, porém a comunicação foi limitada a apenas poucas palavras. A mulher pede sua ajuda para retirar o IUD, fazendo referência a Joe em algum ponto da conversa. Após prometer manter-se em contato, Oliver encerra a ligação. Nesse instante um alarme soa, alertando sobre a iminente chegada de indivíduos armados e mascarados com luzes. Discretamente, Ash se oculta e abandona o apartamento aproveitando-se da distração dos outros. Naquele momento um drone sobrevoa as ruas,
pois estava monitorando os arredores, mas ela consegue se ocultar antes de ser detectada. Graças ao rastreamento da ligação de Oliver realizado por seu computador, Ash segue um mapa e chega à residência dele. Ele exige que ela o prove que não está armada, e em uma inspeção ela revele apenas a posse de uma faca. Ash relatou sua vivência no IUD, destacando a aceitação por parte daquela instituição, da ideia de que os programas são em essência como pessoas reais. Apesar de considerar inadequada a utilização em experimentos, ela acredita que esses seres merecem respeito e não devem ser extintos. Oliver, em virtude de sua imersão no projeto IUD, omite informações sobre sua participação, embora admita ter sido mentor de Joe, fornecendo-lhe incentivo e habilidades adicionais. Percebendo o profundo afeto de Ash por Joe, ele decide oferecer sua ajuda. Em seguida, ele menciona um edifício antigo de sua propriedade, sugerindo como um refúgio seguro para ela. Depois Oliver fornece a Ash os recursos necessários para que ela retorne e se reúna com Joe. Esse procedimento fez com que Hunter identificasse uma alteração inesperada no código de seu computador. Confrontado com a revelação de que Ash não é real, Joe se encontra em um estado de perplexidade sem saber como reagir. No entanto, Ash, determinada a manter a ilusão, o assegura de sua existência e o beija. Subitamente, Ash é arrancada do universo digital e transportada de volta para seu quarto, interrompendo bruscamente o encontro entre eles. Devido à ameaça iminente representada por Hunter, Oliver explica que a remoção imediata de Ash era necessária. A cena seguinte mostra um homem encapuzado seguindo de perto os passos de Ash. Já dentro do universo digital, Joe procura por Oliver e solicita sua orientação. Oliver revela que Ash estava em uma situação muito difícil e que Hunter estava com planos de desativar o universo digital em breve. Ele acreditava que todo esse esforço é inútil, pois Hunter podia com muita facilidade gerar um novo universo digital. Isso significava que o Joe e todo mundo que ele conhece vai desaparecer. Oliver, no entanto, propõe uma solução. Joe deve libertar o indivíduo que seu modelo contém. Antigamente, os desenvolvedores costumavam deixar alguns comandos para trás no código, e Oliver confirma que fez a mesma coisa com este universo. O livro que Joe recebeu de Ash era na verdade um repositório de todos os dados do universo digital, que Ash estava tentando pegar. Oliver fornece a Joe um dispositivo e o instrui a carregar todos os dados nele. Em seguida, manda ele retornar à sua residência e aguardar novas instruções. Após concordar com a missão, Joe retorna ao seu apartamento para equipar-se com sua arma e despedir-se de seu sistema de segurança de seu apartamento. Já na realidade, Ash estava sendo perseguida por um indivíduo mascarado que iniciou um tiroteio contra ela. Ao se aproximar de um beco sem saída, ela se abriga atrás de um container de lixo, aguardando o momento oportuno para acertar um golpe nele. Um confronto físico se inicia e o agressor impede que Ash utilize sua faca. Como era muito habilidosa e sabendo se defender, ela destrói sua máscara e o ataca fisicamente, conseguindo derrubá-lo. Em seguida desarma o agressor e o interroga, utilizando sua própria arma para coagi-lo a revelar informações sobre a tecnologia do IUD. Diante da recusa do agressor em fornecer informações, Ash responde com violência física. Infelizmente, assim que ela sai do beco, outro homem aparece e a derruba. Quando Ash acorda, ela estava amarrada a uma cadeira no escritório de Hunter. Ela o acusa de sua conduta imoral, mas ele revida alegando que suas ações passadas, especialmente em relação a Joe, a tornam igualmente culpada. Depois Hunter adentra as instalações do IUD para um encontro com Oliver, que revela ter tido uma colaboração anterior com ele, mas que desde então descobriu suas verdadeiras motivações. Em um confronto verbal, Oliver qualifica Hunter como psicopata, porém promete não obstruir suas ações futuras. Nesse momento os capangas de Hunter encontram o corpo verdadeiro de Oliver e o executam, puxando Hunter para fora do universo digital. Pouco tempo depois, Joe é notificado por uma mensagem automática de Oliver, dizendo que agora ele estava sozinho. Ao adentrar o antigo apartamento, Joe depara-se com um computador contendo uma vasta quantidade de dados. Ao manipular o painel de controle, ele recupera todas as informações. Esse procedimento dispara um alarme para Erica, que imediatamente ordena seus capangas que interrompam Joe. Em seguida, dois homens surgem em sua janela. Ao inserir a chave na tela, Joe obtém acesso a um arsenal. A reação dos homens que invadem o local é instantânea, sendo abatidos por disparos precisos. Subitamente a voz de Hunter ecoa em seus ouvidos, e o personagem é transportado instantaneamente para o porto fora da cidade. Hunter, antecipando seus movimentos, surpreende Joe com um disparo no ombro, antes que este pudesse se defender. Em seguida, ele o afronta com uma ameaça, afirmando que não retornaria caso Joe perecesse por sua causa. Utilizando o painel de controle, Hunter subjuga Joe, deixando suspenso no ar à sua mercê, e em seguida inicia uma sequência de torturas. À beira da exaustão, Joe é surpreendido pela menção de Ash, o que desencadeia uma reação violenta, permitindo-lhe recuperar o controle de seu corpo. Com um movimento rápido e preciso,
Joe se aproveita da distração de Hunter, tomando posse da arma e o atingindo em seguida, pondo fim à manipulação. No escritório, Hunter declara a necessidade de um recomeço, enquanto Ash, tomada pelo desespero, suplicava por um momento de despedida. Hunter manifesta ironia diante da paixão de Ash por um software de computador, concordando em seguida com a ligação, mas possivelmente com intenções manipulativas. Em meio à iminente destruição, Joe encontra forças para compartilhar uma última mensagem com Ash, enquanto testemunhava o desmoronamento do mundo em sua volta. À medida que seu corpo ia se desfazendo juntamente com tudo à sua volta, Joe confessa seu amor a Ash, afirmando que seus sentimentos, mesmo em um formato digital, são genuínos. Seu celular se desmaterializa e o chão se fragmenta, acompanhado pela ruína dos edifícios, culminando em uma escuridão absoluta. No instante em que o sistema computacional atesta a eliminação, Hunter manda o guarda matar Ash, mas o momento é interrompido pela voz de Oliver chamando Hunter. Antes de iniciar uma vibração intensa, a esfera sobre a mesa eleva-se, expandindo-se rapidamente até se dissipar no ambiente. A aparição de Oliver na tela gerou perplexidade em Hunter, uma vez que seus homens haviam supostamente eliminado o corpo original. À medida que Oliver desvendava a complexidade multiversal do IUD, as partículas da esfera emergiam, sinalizando uma conexão entre ambos os fenômenos. Em seguida, a partir das partículas, a figura de Joe aparece portando uma arma, com a qual intimida o guarda antes de voltar sua atenção para Hunter. O guarda pega a arma de novo, mas o corpo dele começa a falhar. Erica aproveita a chance e começa a golpeá-lo até ele desmaiar. Cansada das maquinações de Hunter, ela decide libertar Ash, ação que é seguida pela execução sumária do vilão por Joe, sendo atirado pela janela do prédio. Finalmente, após um longo período de separação, Ash e Joe se reencontram. Após um intervalo, Ash e Joe procuram Oliver, que os esclarece sobre a natureza multidimensional do universo, comparando a matéria física, como carne e osso, e a códigos complexos. Ele só precisou cortar o código de Joe e colar no nível do Ash. Quando Oliver volta para casa, ele toma um drink e desaparece para mais um nível, terminando assim Levels, filme de ficção científica e ação de 2024. Este é o canal Prime Resumo, e se você gostou desse vídeo, não deixe de comentar aqui embaixo. Aproveite também e deixe o seu like. Espero você no próximo vídeo. Até mais!